Mas vamos lá, Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler um versículo 36, tá bom? E depois nós vamos fazer mais uma oração e você vai se sentar aí no seu lugar. Quem achou, por favor, diga amém. Diz assim, Mateus 26, 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Amém? Vou falar mais uma vez. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Louvado seja Deus pela palavra do Senhor. Amém? Nós vamos meditar em alguns versículos deste capítulo 26. Mas, de antemão, eu quero falar para você, né, nessa manhã, eu quero que Deus ministre, o Espírito Santo ministre a palavra de Deus e use grandemente a minha vida para testificar, o Espírito Santo testifique com o seu espírito que Deus deseja assentar-se com você. Amém? Que Jesus deseja estar com você. Que Jesus deseja que você esteja na presença dele, que nós estejamos na presença dele, porque a presença de Jesus é tudo para nós. Amém? Ainda mais nesse tempo a qual nós vivemos. Quando o Randieres cantou aqui com Luísa, o louvor de Cassiane, com muito louvor, e ele dirigia aqui a oração: ore ao Senhor, fale agora com Jesus algo que você esteja necessitando. Eu só orava pedindo ao Senhor a presença dele sobre a minha vida. E orava: ensina-me, Senhor, a viver nesse tempo, porque esses dias são dias maus, como a Bíblia fala. E o distanciamento e o amor por Jesus, né, tá muito grande. Até para nós cristãos, às vezes eu estou andando com o pastor pela cidade e eu percebo, assim, eu sinto algo diferente, algo totalmente oposto que eu sentia há alguns anos atrás. E eu fico conversando com ele. Realmente os dias não são os mesmos. Mas como nós iremos aprender a viver nesses dias? O que nós vamos fazer como cristãos para viver nesses dias? Eu quero falar para você nessa manhã que Jesus Ele deseja continuar com a igreja. Ele deseja continuar comigo e com você. A presença de Jesus para nós será algo de extrema importância nesse tempo. Eu acredito que você também tem percebido que os dias são outros. Tem ou não tem? Eu acredito que você tem percebido que os dias são diferentes, que os tempos mudaram. É notório, é perceptível. Jesus estava aqui chamando os discípulos para ficar com ele. Jesus estava chamando os discípulos para estar com ele. Tem algum discípulo de Jesus aqui? Jesus nos chama para estarmos com ele. Aqui no início, né, quando ele estava lá no Getsêmani, que quer dizer lugar da caveira, Jesus havia ido ali, aquele lugar, com um propósito. E esse propósito era buscar a Deus. Não podemos perder esse propósito em nossas vidas. Primeiro propósito qual é? Buscar a Deus. Não podemos jamais perder esse propósito em nossas vidas. A igreja não pode perder esse propósito. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, a igreja não pode perder esse propósito de buscar a Deus. Jesus ele já sabia como Deus, né, já havia sido revelado a ele. Jesus era Deus também. E Jesus já sabia o que estava prestes a acontecer. A igreja, literalmente, ela já sabe o que está prestes a acontecer. Se eu perguntar para você, o que está prestes a acontecer, igreja? O que é que vocês vão me responder? Me respondam.
Vamos mais forte, mais alto. Para o pessoal de casa ouvir, o que é que está prestes a acontecer? A volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Jesus sabia que algo estava para acontecer. Jesus sabia que era chegada a hora dele ir para o Pai. E ele sabia que, como Deus, ele já estava preparado, mas ele precisava se preparar como homem. A igreja sabe o que está prestes a acontecer, a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. Mas a Bíblia fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E haverá sempre uma luta do nosso espírito contra a nossa carne. O nosso espírito desejará as coisas do Pai. A nossa carne desejará as coisas dessa terra. O nosso espírito está pronto para a vinda do Filho de Deus, para o maior acontecimento que ocorrerá nessa terra. Mas a nossa carne, ela quer perder o foco. A nossa carne, ela quer perder o rumo. A nossa carne, ela não quer permanecer muito nesse objetivo. A nossa carne, ela quer ficar muitas vezes dispersa. Jesus sabia a necessidade de ir para aquele lugar, ficar na presença do Pai. E Jesus, ele falou assim, olha, aos discípulos, assentai-vos comigo. Em outras palavras, Jesus chamou os discípulos e Jesus lhe disse, fiquem aqui comigo. Sentem-se comigo. Quantas vezes Jesus não chamou os discípulos para se sentar com ele? Quantas vezes Jesus não chamou os discípulos para estarem com ele? Me diga uma coisa, Jesus chamou os discípulos para orar outras vezes, sim ou não? Deve ter chamado, muitas vezes. Jesus chamou os discípulos para ensinar-lhe algumas coisas, sim ou não? Jesus chamou os discípulos para fazer a obra com ele, sim ou não? Quantas coisas Jesus já nos chamou para fazer com ele? No passado, ainda ontem. Quantas coisas Jesus já nos chamou para viver com ele? Viver a sua presença, viver os seus milagres, viver a sua glória. Viver as suas bênçãos, desfrutar das suas bênçãos. Ei, eu quero te dizer nessa manhã, Jesus continua te chamando a viver com ele. Jesus continua te chamando a estar com ele. Jesus chamava aqueles discípulos mais ainda do que nunca, porque ele sabia que algo muito grande estava para acontecer. Eu estou aqui nesta manhã para alertar você. Algo muito grande já está acontecendo. Eu não quero nem lhe dizer vai acontecer, eu quero lhe dizer que já está acontecendo. A apostasia já está aí. Os falsos profetas já estão aí. O amor de muitos se esfriando já está acontecendo. Eu não quero lhe dizer que coisas grandes irão acontecer, eu quero lhe dizer que coisas grandes já estão acontecendo. E para que nós possamos resistir, nós precisamos da presença de Jesus. Nós precisamos estar com Jesus. E ele dizia: venham meus discípulos, assentem aqui comigo, permaneçam aqui comigo, fiquem aqui comigo. Ei, eu quero lhe dizer, você não pode sair da presença de Jesus. Eu não posso sair da presença de Jesus. A igreja não pode deixar a presença de Jesus. A igreja não pode pensar que dá para viver sem Jesus. A igreja não pode pensar que dá para andar sozinha, que pode trilhar outros rumos. A igreja não pode pensar assim. A igreja precisa de Jesus, eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus e Jesus levou consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. E no versículo 38, acompanhe comigo. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo.
Jesus chama você, igreja. Jesus chama a mim, que sou igreja, para nesse tempo vigiar com Ele. Vigiar, se colocar em uma torre de vigia. Vigiar, ser sentinela. A Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 24. Olha o que é que diz, não precisa abrir, eu vou ler para você no trecho 24, capítulo 24, versículo 43, diz assim: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O que Jesus queria com os discípulos? Jesus queria que os discípulos vigiassem com Ele. Eu quero te perguntar, você está vigiando em favor da igreja? Você está vigiando em favor da sua família? Você está vigiando em favor da sua vida? A palavra é vigiai. Jesus dizia no versículo 38: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Ei, Jesus não queria que nós fizéssemos grandes obras nessa terra, no sentido nem de construções como aqui essa igreja está sendo construída. Jesus chamou a igreja para, acima de tudo, vigiar pela sua... Obrigada, meu querido. Vigiar pela sua vinda. Vigiar por ela mesma. O maior acontecimento dessa terra é a volta de Jesus. Vigiar, e ele sabia que coisa grande estava para acontecer. E no capítulo 44... ele compara, ele faz essa analogia. Se nós soubéssemos que um ladrão viria assaltar a nossa casa, você tem coisas de valores dentro da sua casa, sim ou não? Sim ou não, igreja? Interaja comigo. Mas, embora que você tenha, não sei se aqui tem um cofre, né? Não sei se você na sua casa tem um cofre. E nesse cofre estão contidas muitas joias, ouro, né? Dólares, né? Que mais? Quantas coisas de valores desse mundo? Eu acredito que o maior bem que você tem em sua casa é a sua família. Sim ou não? Dentro da sua casa, né? Quem tem filho, meu Deus do céu. Aí é que o negócio arrocha mesmo. Porque aí é que a gente protege. Deus me livre, se for preciso, traz para perto da gente, né, Géser? O maior bem, né, que nós temos, que nós consideramos a nossa família, o maior patrimônio que nós temos. Se nós soubéssemos a hora que o ladrão viria, o que é que nós faríamos? Reforçaríamos todas as trancas das nossas casas. Nos posicionaríamos como vigias, como sentinelas, para guardar a nossa casa. Entraríamos em contato talvez com a polícia, para fazerem ronda na nossa casa. Ficaríamos ali de guarda, guardando aquilo que nós temos mais de valor. A Bíblia, Jesus comparou quanto à vinda dele. Vigiem, você não sabe a hora que o ladrão virá. A igreja, nem a ele foi revelado, queridos. A hora que ele viria, nem a Jesus foi revelado. A hora que ele virá para nos buscar. E muitos estão deixando as portas, não é nem com as trancas com defeito. Muitos estão deixando a casa com as portas abertas. Nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos casa espiritual do Deus vivo. Quando a gente deixa a porta aberta, o ladrão, ele não veio somente senão para matar, roubar e destruir. O ladrão está entrando na vida de muita gente porque as portas estão abertas. Ei, Deus manda fechar todas as portas em nome de Jesus.
porque Ele deseja que você e eu estejamos velando pela sua vinda. E os discípulos aqui, eles ficaram, Jesus estava profundamente triste, porque ele sabia que era baixeira, mas havia uma luta espiritual da carne dele contra o espírito. Ele sabia que a carne dele estava ali tutubiando como homem. Eu vou sofrer, eu vou passar tribulação, meu corpo vai doer, meu corpo vai sangrar, eu vou ter sede, eu vou ter fome. Ei, eu preciso de Deus para vencer esse momento. Ei, igreja do Senhor Jesus, eu e você precisamos de Deus para enfrentar esse tempo, para enfrentar essa prévia, para enfrentar os dias que antecedem a vinda de Cristo Jesus. O nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca, igreja. A nossa carne é fraca. Rabaxera, vassoura, balabaxera, mas eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus. Jesus dizia: olha, eu estou profundamente triste. Ele era Deus, mas como homem ele estava sentindo o que ia acontecer. Eu tenho Jesus, você tem Jesus, somos cristãos, confessamos a Ele como Senhor, mas há uma necessidade de nós estarmos na presença dEle. E a Bíblia fala, no verso 40, acompanhe comigo, capítulo 26, do verso 40, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Tudo que Jesus queria naquele momento do seu povo, tudo que Jesus queria naquele momento dos seus discípulos era: fiquem aqui comigo. Você está ouvindo a voz de Deus nessa manhã? Você está entendendo que tudo que Jesus quer da igreja nesse tempo é: fique aqui comigo, fique aqui comigo, fique aqui comigo, seu lugar é comigo. Tudo que Jesus quer da igreja nesse tempo é: fique aqui comigo. Tudo que Jesus queria que os discípulos fizessem, tudo que Jesus queria que eles realizassem naquele tempo era: permaneçam aqui comigo, vigiando em oração. E os discípulos adormeceram. Jesus os achou dormindo. O sono que os discípulos ali tiveram, interferiram na sua preparação. Ouça o Espírito Santo de Deus nessa manhã. Não deixe o sono interferir na sua preparação. Eu vou repetir mais uma vez: não permita que o sono interfira na sua preparação. Não permita que o sono interfira na sua preparação. Não permita que o sono não permita que o sono interfira na sua preparação. Não durma quanto à vinda de Jesus. Os discípulos ficaram dormindo. Jeremias 33:3 diz: invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas ele diz: invoca-me. Em outras palavras, ele diz: fica com Jesus, fica comigo, invoca-me, vem para a minha presença, porque eu vou te anunciar coisas firmes, coisas grandes, aquilo que você não está vendo, aquilo que você não está ouvindo, eu estou te falando. Invoca-me. Aleluia. Não morra, querido, espiritualmente por causa da ausência de Cristo na tua vida. Tenha cuidado para você não morrer espiritualmente por causa da ausência de Cristo e mais presença de outras coisas. A nossa vida, o termômetro espiritual da nossa vida é como uma balança. Mais de Deus o termômetro sobe, menos de Deus o termômetro desce. É prático.
eu não estou aqui, você não está aqui, ninguém está aqui para medir espiritualidade um dos outros. Eu não estou falando sobre isso. Isso é julgamento. Eu estou falando sobre fortalecimento em Deus. Eu estou falando sobre fortalecimento na tua palavra. Na sua palavra eu estou falando sobre preparação espiritual. Eu estou falando sobre forças para viver um tempo adverso. Um tempo que em todo canto que a gente entra, é gente se opondo. É anticristo. É falso profeta. Esse tempo que a igreja está vivendo, que é bíblico, é apocalíptico. Verso 41, Jesus diz novamente: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Verso 43, e voltando achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Segunda vez, Jesus deu ali a oportunidade aos discípulos: olha, eu estou falando com vocês de novo. Permaneçam aqui comigo, fiquem aqui comigo. Vocês precisam vigiar. Não é só pela minha vida, não é só para me ajudar em oração, é por vocês mesmos. Existe uma preparação. Nós estamos vigiando nesse tempo. Eu te convido, igreja, para vigiar. Não é só pela igreja, é por você mesmo. Eu devo vigiar não só por você, eu devo vigiar por mim mesma. Nós precisamos vigiar por nós mesmos. Jesus não estava ali querendo que os discípulos ficassem com ele para velar só pela vida dele como homem. Jesus estava querendo os preparar, porque coisas grandes estavam para acontecer. Jesus ia ser entregue. Como é que eles ficariam? Eles não teriam mais Jesus como mestre. Como é que eles ficariam? Como é que eles se comportariam a respeito dos escândalos que estavam para acontecer, tentações que viriam? E eles mais uma vez dormiram. Versículo 44, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegado a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Chegará uma hora, igreja do Senhor Jesus, que não haverá mais o que fazermos. Chegará uma hora em que a trombeta trocará. Chegará uma hora em que o céu escurecerá. Chegará uma hora, amados, que os mortos que morreram em Cristo hão de ressuscitar. Chegará uma hora em que Ele virá nos ares. Chegará uma hora em que pedra sobre pedra não permanecerá, não ficará edificado pedra sobre pedra. E quando esse tempo chegar, isso quer dizer: está consumado. Chegou o grande dia. Aconteceu tudo aquilo que um dia eu criei, tudo aquilo que foi preparado para mim como igreja viver, tudo aquilo que eu passei a minha vida toda pregando, anunciando, me guardando, me separando. Chegou o grande dia. Haverá o dia que o próprio Jesus dirá: está consumado, como ele já disse. Chegou o grande dia. Chegou o momento. E Jesus disse: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Em outras palavras, Jesus disse assim: olha, não há mais o que fazer. Chegou o momento de vivermos o que é para vivermos. E Ele, todo o tempo,
Quando ele chamava os discípulos, fiquem aqui comigo, fiquem aqui comigo, fiquem aqui comigo. O maior propósito de Jesus era: eu quero preparar vocês. Eu quero preparar vocês. Jesus quer nos preparar, Jesus quer nos fortalecer, igreja. Você vai ver que após Jesus ser preso, logo no versículo 51, o que foi que aconteceu? Um dos que estavam com Jesus estendendo a mão, sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. O discípulo ficou talvez irado, porque alguém tinha feito aquilo com Jesus. Ei, tudo estava preparado para Jesus viver. Ele agiu de que forma? Ele agiu pela força, ele agiu pela violência. Sabe por quê? Porque o espírito dele não estava preparado. Mas não só o espírito, que a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele não estava preparado. E o que aconteceu com a primeira tentação, com o primeiro acontecimento que ele sentiu ali, que era ali contrário? Pegou uma espada, cortou a orelha. O que foi que Jesus disse? Verso 52, embainha a tua espada, pois todos os que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Eu quero lhe dizer que com certeza a presença de Jesus havia o preparado para esse momento. Mas ele fez o quê? Dormiu. Ele dormiu, versículo 58. Olha o que é que diz no versículo 58. Mas Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Pedro foi um dos que estava lá no Getsemane com Jesus. Jesus chamou Pedro para ir ficar com ele. Pedro também foi um dos que dormiu como discípulo. Ficou despreparado. Na hora que Jesus foi preso, veio medo, veio desespero, veio aflição. Ai, eu vou ser morto, ai, eu vou ser morto, ai, eu vou ser morto. Já imaginou o despreparo da igreja? De repente o arrebatamento acontece e começa a grande tribulação. E porventura, cristãos irá acontecer, não é nem porventura, vai acontecer. Cristãos estarão despreparados e não suportarão as intempéries daquele tempo. E eles negarão a Cristo, como Pedro fez nesse tempo, por despreparo. Eu estou aqui conjecturando? Estou. Mas eu quero lhe dizer que Pedro poderia ter, como homem, se comportado de outra forma, se ele tivesse vigiado. Igreja, Jesus deseja estar com você. Versículo 62. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que este depõe contra ti? Verso 63. Jesus, porém, guardou silêncio. Querido, Jesus foi incitado a falar, mas o seu espírito estava pronto e prevaleceu ali sobre a carne, sobre o desejo dele carnal, talvez sobre a revolta, sobre a injustiça. Amados, a presença de Jesus nos prepara. A presença de Jesus nos prepara para futuros comportamentos, para futuras tentações que nós viveremos. A presença de Jesus nos prepara, nos fortalece, nos dá sabedoria. Versículo 69. Pedro, mais uma vez, Pedro nega a Jesus. Se Pedro estivesse preparado, provavelmente, quem sabe, ele poderia não ter negado a Jesus. Quantas vezes nós podemos negar a Jesus por falta de preparo? Porque não estamos junto dele. Dizemos que somos dele, mas não estamos com ele.
E o verso 69, ora Pedro assentado fora do pátio. Aproximou-se uma criada e lhe disse: também tu estava com Jesus o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois aproximando-se dos que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és bem um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então Pedro começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhes dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Por fraqueza, por ausência de Cristo, provavelmente Pedro negou a Jesus. Jesus não estava mais ali com ele, para como homem ali, né? Como mestre, o defendê-lo, está à frente dele. Queridos, haverá um tempo em que o Espírito Santo será retirado da terra. Eu nem imagino esse tempo. O Espírito Santo retirado da terra. Se hoje, com o Espírito Santo, as coisas estão difíceis, imagine sem o Espírito Santo. Eu não consigo nem imaginar. Jesus aqui não estava mais com os discípulos. Eles estavam sozinhos. Pedro aqui não tinha mais o mestre para sabiamente, com tantas palavras sábias, o defendê-lo. Ali com seu poder, como Deus, aqui ele precisava, Jesus, passar por esse tempo como homem. Ele podia, como Deus, dizer: chega, parou, vou lá para o céu, vou ficar junto do meu Pai, não preciso passar por essas coisas, não sou pecador. Estou aqui sofrendo por uma humanidade que está ali me humilhando. Não preciso, vou lá. Mas Jesus estava passando tudo aquilo como homem. E Pedro, despreparado, Jesus o chamou tanto: Pedro, é hora de vigiar. Pedro, é hora de ficar comigo. Pedro, assim como os outros discípulos: Pedro, não é hora de você dormir, Pedro. Não é hora de você dormir, Pedro, é hora de você vigiar, Pedro, é hora de você ficar aqui comigo. E Pedro dormiu 1ª vez, dormiu 2ª vez e dormiu 3ª vez, até que chegou o tempo. E aqui ele negou a Jesus 3 vezes. E ele se lembrou das palavras de Jesus: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Igreja de Jesus, o Senhor deseja que você cante de alegria e não chore amargamente. Vamos ficar de pé e nós vamos cantar esse louvor que os meninos cantaram ainda há pouco, que fala sobre o Espírito Santo de Deus, que fala sobre: faz uma petição ao Senhor, agite as águas paradas em minha alma. E eu quero convidar a você a fechar os seus olhos e praticar o que foi pregado nessa manhã. Vamos para a presença de Jesus. Jesus quer estar com você, muito amado, muito amada. Jesus quer estar com você. E eu faço um desafio a você para que, se existirem águas porventura paradas em sua vida, você agora coloque tudo diante de Deus, porque assim como Randieres disse ainda há pouco, existem anjos que levam as nossas orações diante do Deus Altíssimo. Eles são ministradores do Senhor, eles não podem mais do que Jesus. Ei, mas Jesus está aqui e Ele nessa manhã te diz: fica comigo, permanece em minha
minha presença. Eu quero te tocar nessa manhã. Eu quero te visitar nesse tempo difícil. Eu quero te visitar nesse tempo de apostasia. Eu quero voltar, eu quero te levar de volta ao primeiro amor. Eu quero te levar de volta à essência. Eu quero ficar com você. O tempo não é de sono. O tempo não é de cochilo. O tempo não é de dormir. O tempo é de vigiar.